Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje a nave ética está fazendo uma viagem um tanto quanto limitada às questões coerentes. Imagina que a lei foi feita, tem o conceito de que a lei foi feita para todos. Alguns dizem que a lei foi feita para poucos, que tem muitos que se acham acima da lei e certos infratores que, por verem que a lei, em algum momento, em algum determinado momento, passa a não ser tão rígida, tem flexibilidades, rachaduras na lei, eles fazem proveito disso e passa assim uma mensagem de que, de repente, o crime compensa, ou que um ato irresponsável, né, não vai ser tão punido quanto deveria ser. Vou dar um exemplo. Jesus falava que ele não veio abolir a lei, né? Acho que está em Mateus 5:17. Ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei. Se você pega, por exemplo, aquela música do Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, tem muita coisa subliminar naquela música que fala assim. Ele quis dar demonstrar que Jesus estava na condição de herói e o herói, por cumprir a lei, que a gente sabe que o herói está sempre ao lado da lei, ele sofreu uma penitência. Passa uma mensagem de que cumprir a lei não é tão interessante. Raul se coloca na condição de cowboy fora da lei, ou seja, ele é um descumpridor da lei. A música fala assim: papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada, todo mundo cobre a minha luz. Ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, tenho medo de morrer dependurado numa cruz. Não sou besta para tirar onda de herói. A gente vê que tem aí uma coisa subliminar que passa uma mensagem que infringir a lei é melhor do que bancar o herói. Coloca ali Jesus como sendo um besta que foi querer cumprir a lei e morreu dependurado numa cruz. Bom, é sobre essa temática que o Éticos falará hoje. Sobre a questão da lei. Será que a lei é para todos? Será que a lei é para poucos, como eu acabei de citar? Será que compensa viver diante da lei? O que a Bíblia fala sobre o cumprimento da lei? Por que a lei foi estabelecida? Como que a gente pode comparar a lei dos homens com a lei de Deus? Então é uma missão um tanto difícil, mas para sempre, né, como sempre, essas tarefas difíceis aí, eu não consigo pilotar a nave, fazer manobras tão precisas assim, preciso do meu copiloto. E o meu copiloto é o copiloto, o topetudo mais amado do Brasil, o mais famoso do Brasil. Acho que ninguém no Brasil tem esse topete, que é o Renato Costa. Renato, muito boa noite. Olá, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética, sejam muito bem-vindos a essa viagem jurídica, legislativa. É, Então, aqueles que não são inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e nos ajude aí a fazer um voo dentro da lei aí, né? Cumprindo todas as normas aí não vai passar dos limites de velocidade com a de nave, hein, Renato? trânsito aéreo, Espacial, né? espacial, né? E que nós possamos alcançar voos aí cada vez mais distantes aí, mesmo dentro do limite de velocidade, né? É isso mesmo. Bom, falar sobre leis, a gente já falou que tem lei para tudo, né? No episódio anterior aí falamos aí sobre a lei das fake news. Então assim, para hoje tem que ter lei mesmo, porque se a gente não tiver lei, a sociedade vai querer fazer o que bem quer diante dos seus olhos, né? É, e se sobrepor diante do seu próximo, diante dos outros. Então assim, se não tem um parâmetro, fica difícil viver com respeito, né? Ter um respeito entre um e o outro, né? Os indivíduos. Mas para a gente entender o porquê da lei, as consequências do desrespeito à lei e também do cumprimento à lei, os benefícios, né? A gente tem que voltar lá um pouquinho lá atrás, né, Renato? Onde tudo começou lá em Ah, Gênesis.
É um assunto complicado, né? Porque assim, tudo começou, né, exatamente pela quebra de uma regra, né? Então, Deus fez ali tudo perfeitinho, ali o jardim e disse, né, para Adão aqui, ó, não comereis do fruto dessa árvore, né? Ele disse isso para Adão. É bom, né, a gente, Não existia Eva ainda, né? Ah, já existia, já não existia. sei, mas a questão é assim, Adão era o responsável, né, Tá. por manter a regra, né? E aí veio lá, né, a serpente, Ah, né, já tinha Eva então. enganou a Eva, ela comeu o fruto proibido e ofereceu para Adão, né? Qual que era o papel de Adão? Isso aqui é proibido, eu não posso, posso. Ela foi a primeira então a infringir a lei, a Eva. É, quebrou a regra principal ali do jardim, né? E, e Adão foi na dela, Foi no né? embalo. Caiu no conto do vigário. E aí quando Deus foi, né, perguntar, cadê Adão? O que aconteceu aí, né? Em, Opa, em vez dele, né, se arrepender, me dizer assim, a culpa foi da mulher. confessar o seu pecado, né? Ele foi justificar, não, foi ela que Que ofereceu. tal, então, e aí, né, Desencadeou tudo, né? veio a justiça de Deus, né? Então ele expulsou o homem, né, do jardim e estabeleceu aí uma nova forma, né, de viver aí debaixo do pecado, né? E a partir daí, né, foi se desenvolvendo aí Vários pecados, né? a humanidade, né, diante de diversas transgressões aí, né? Caim matou Abel e aí as coisas foram cada vez pior, né? Veio o dilúvio para tentar, né, Trazer as pessoas ao arrependimento. refazer, né, né, mas não deu certo também, né? Voltou tudo como era, como a gente sempre, né? Vem aquele ciclo vicioso, né? Na Pessoas época se de arrependem. Moisés, por exemplo, o povo também andava em descumprimento da lei, né? O povo também fazia um monte de coisa ali. Eu acredito que quando Deus chama Moisés, libertou o povo do Egito, né? Chamou Moisés para libertar. Ele viu que o povo também precisava de um direcionamento. Até acho que foi por isso que foi criado também as tábuas da lei. Assim, né? Moisés ele estava ali no comando, né, do povo ali, Moisés era um legislador, né? Um sim, grande legislador. e ele tinha dificuldade ali, né, de manter o povo, né, Na no caminho. rédea. Então, tipo, o povo reclamava, estava melhor no Egito, Murmurava, né? Para tudo quanto é né? lado. Deus ia lá, fazia os milagres, fazia, né? Até que Moisés lá subiu, lá ficou, né, uns 40 dias lá no monte, fez as tábuas, né? Na verdade, Deus fez as tábuas e Moisés quebrou elas, né? Quando ele desceu, que viu que o povo estava Esse povo não é adorando merecedor, né? o O povo não é merecedor o bezerro de de ouro, ele receber a foi lá e Deus. quebrou, e Sim, aí ele mesmo teve que reescrever. Então, as primeiras tábuas, né, foram feitas por foram Deus. feitas por Deus, e depois Moisés teve que reescrever Certo. as leis, né, e apresentá-las para o povo, né? Então, ali, né, Deus meio que estabeleceu uma forma de controlar, né, de evidenciar, né, as transgressões para que as pessoas pudessem assim, "Pô, até aqui eu posso ir, né? Como que vai ser julgada determinada, Tem uma diretriz, né? como que vai ser julgado determinado comportamento, determinadas atitudes. E ali eles colocam, né, a tábua das leis, né, o livro da lei, né, junto da Arca da Aliança, para que eles lembrem que é aquilo ali que eles têm que seguir, né? Está lá em Deuteronômio 31, né? Que passa essa passagem aí de que é a lei que deve ser o guia deles ali, né? Então, aí como que a lei foi escrita no livro? Porque tem as tábuas da lei, ok. Tem as tábuas. Mas acredito que, por exemplo, o livro de Deuteronômio tem várias leis ali, né? São muito mais leis do que propriamente os 10 mandamentos.
que tem em Deuteronômio. Então a gente subentende que já está passado por um Isso livro foi ali, um escrito livro, né? depois, né? Porque, na Isso, verdade, Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, né? 5 livros, né? Sim, o De Pentateuco. Gênesis, ele foi escrevendo todos aqueles primeiros livros ali, ele escreveu. Então, Então a lei foi naquela, evoluindo, né? naquela trajetória ali, ele escreveu, né, o Gênesis, depois ele escreveu, né, Números, né, que tá ali também, escreveu Levítico, né? Certo. Então ali tem tudo a descrição de como deveria ser o tabernáculo, como que eles deveriam se As organizar, definições. a função de cada pessoa dentro lá, né? Quem que devia Foi o que eu ser falei, o a lei sacerdote, foi quem evoluindo. que deveria ser o sacerdote, como que eles deveriam se comportar, né? Então ali ele foi definindo toda a estrutura da sociedade, vamos dizer assim, né? Sim. Como que deveria ser organizado, né? Não só as leis, mas os costumes também, né? As festas, como deveria Sim. ser. E esses costumes, eles foram repassados para a próxima geração. A próxima geração de Moisés, quer dizer, o sucessor de Moisés foi Josué. Josué. Foi repassado esse costume de Sim, ler? então quando chegou ali na Terra Prometida, né? O povo que passou 40 anos ali, eles, né, não herdaram a terra que acabou, né? Sim. Nem o próprio Moisés, né? Por tudo aquilo que eles descumpriram da lei. Então foi passado para Josué. E Josué ele tinha assim uma insegurança, né, de assumir esse posto, né? Então ali, né, quando começa ali a Josué no capítulo 1, né, Deus tem aquela famosa frase, né, seja forte e corajoso, né? Então ali ele começa a incentivar Josué, né? Seja forte e corajoso, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então medite na minha lei dia e noite, né? Ele, Começa a instruir sim, Josué de está que a repassando para a lei tem próxima que ser geração. cumprida. Assim, ó, você viu o que aconteceu? Esses 40 anos, eu dei a lei, ninguém cumpriu, eles não chegaram no destino prometido. Então daqui para frente vocês vão atravessar o rio aqui e vão chegar na Terra As Prometida. consequências. Mas vocês têm que cumprir a lei, né? Porque eu vou ser justo. Aquele que não cumprir receberá o juízo, né? E Moisés e Josué ele passa isso pro povo, né? Ele faz, ó, o povo, ó, ele lê a lei ali diante do povo, né? Fala assim, ó, aqui a gente tem que seguir essas leis. E agora é o momento, assim, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Sim. Então decidam agora quem vai seguir ou quem não vai seguir. Por que eu Que tô te perguntando isso? Porque assim, a gente vê que a lei foi evoluindo, né? A princípio 10 mandamentos, depois tem toda o Deuteronômio, descrição de todas as leis, Levítico também fala sobre muitas leis, né? A lei, ela evolui constantemente, de acordo com a sociedade, com as necessidades, melhor dizendo, daquela sociedade em si. A lei vai evoluindo, vai se atualizando, apesar que a nossa Constituição é uma Constituição muito antiga, não sei se é de 1800 e alguma coisa. Acho que né, é de isso. 88, depois da ditadura. Não, não. A Errou! Constituição, ela é antiga. 800, né? Ela tem, inclusive, assim, não dá nem para ser mexido em muitas coisas ali, porque não existe um órgão que possa passar por cima da Constituição. Todos se submetem à Constituição. Mas a nossa Constituição é muito arcaica, muito antiga. Isso dificulta também muito trabalho, até propriamente na execução da lei, Mas né? eles fazem aqueles jeitinhos lá, PEC, não sei do que, pé, É, não sei o que lá, eles vão dando um jeitinho de é encaixar o que eles querem, complicado, é né? complicado. Você vê, por exemplo, a Polícia Militar faz um excelente trabalho, né, de prender aí os bandidos e tal, mas de repente um advogado vai lá e consegue soltar. É frustrante, entendeu? Você tem crimes que você consegue ver que fica impune, né? Em alguns países, né? Aqui no Brasil tem muitos crimes que ficam impunes. Estelionato, por exemplo, aqui o camarada é preso, o advogado vai lá e solta. Você vai na China, você vai algum país no Oriente, o cara é executado. De repente é prisão perpétua, entendeu? Tem muito disso. Como Ah, a gente falou, né, no outro vídeo, né, que o rapaz foi preso injustamente, sim, mas imagine se exatamente. fosse uma pena de morte, como que ele ia ser retratado, né? Não tem como, né? Depois, os cara morreu, depois descobriram que não era ele o culpado. É Aí verdade. já era, né?
Tem um filme, Renato, que chama Filadélfia, um filme de 93. Esse filme é muito interessante ser falado, Clássico, né? porque imagina o seguinte, imagina que você pega e consegue ver a lei, a gente entende que a lei, ela como eu estava falando anteriormente, ela vai se aperfeiçoando, né? Nesse filme, que Tom Hanks, é o ator principal do filme, ele é um advogado, né? Ele é assumido a homossexualidade dele ali, ele é gay no filme, né? Na verdade, ele não é assumido, né? A sexualidade dele vem à tona Durante. quando ele descobre que tem AIDS, né? Ah, Naquela tá. época, quem tinha AIDS era só homossexual, né? Havia esse Entendi. preconceito, né? E aí que acontece? A empresa manda ele embora, né? O cara era o advogado, né? Desempenhava bem o Todo papel dele. mundo gostava dele, ele Certo, tava certo. ali sempre, né, com os bambambãs, né? Sabe aquele negócio ali, pô, você é o cara, tapinha nas costas lá, tudo bem. Sim. Sempre, né, ali no meio dos caras mais importantes. E aí quando vem à tona, assim, que ele tem AIDS, e aí descobrem que ele é homossexual, aí começam a discriminar ele, excluir, ele não é mais bem visto, não é mais, né, não tá mais entre os caras, começa a excluir ele, né? Sim. E aí começa a uma série de, né, como isso vem a público, né? E aí ele é demitido e Uma tudo mais, perseguição, né? leva ao tribunal, as pessoas não tinham entendimento, né, do que era AIDS naquela época, como se transmitia, havia todo um preconceito. Então as pessoas, né, não queriam encostar, não queria, né, aquele negócio, não pode nem beber água no mesmo copo, se a pessoa usou aquele banheiro, já não pode usar porque tinha medo de se infectar. Então criou ali toda uma discriminação, né? Mas acho que é interessante a gente ressaltar aí nessa frase assim de que a lei ela é, como você falou, melhorada, né? Ela evolui. Evolui, que a gente deve levar em conta isso em relação à lei dos homens, né? Porque a lei de Deus é perfeita. A lei de É Deus imutável, né? é perfeita e ela não tem o que ser melhorada. Ela não tem que ser. Se os homens seguissem realmente a lei de Deus, não existia esse tipo de coisa, né? Porque a lei é clara. Amar a É. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente segue essa lei, não há discriminação. Mas como o homem não segue realmente a lei e acaba criando a própria lei ali para, né, vamos dizer, manipular as coisas ao seu favor, acaba caindo É, nesse contraponto, eu né? citei esse filme, Renato, porque é o seguinte, imagina que a pessoa, por que que eu falei da lei evoluindo, né? Porque por conta desta injustiça que a Sim. empresa, no caso, ela passou a ter com o funcionário, né? Por conta de um assunto que veio à tona ali, totalmente desnecessário eles terem mandado ele embora por conta disso, até porque ele era um bom funcionário. Por conta desse evento aí, hoje tem foram estabelecidas leis que protegem ambos os As lados, né? minorias, né? Vamos É, dizer assim. protegem as empresas e os funcionários também, porque imagina o cara, hoje o camarada tem um monte de tatuagem lá, ok, mas ele é um excelente funcionário. Por causa das tatuagens, aí a empresa vai torcer o nariz. Cara, o cara entra lá na empresa, né? Aí tem um Rastafari lá, ele tem um topete acima da média. A empresa vai falar assim, pô, o cara é um excelente funcionário, mas só por conta daquele topete, vamos mandar o cara embora? Não, Ou né? raspa a cabeça, né? É, sabe? Então, assim, por conta disso, a gente vê que as leis vão evoluindo conforme a necessidade, né? Os acontecimentos. A Porque Lei Maria da Penha, por se a exemplo, gente for levar em consideração, né, não existe uma lei assim, ame o seu próximo, né? Não existe essa lei. é a lei de é, Deus, né? não, digo Na lei dos homens, na não. legislação em si, né? Como que a gente transcreve essa lei, né, de Deus para a legislação, né? Então, aí vai se adaptando, né? É, Então, conforme vai acontecendo assim, pô, ali o cara agiu, né, desrespeitou, sim. então vamos ter que
arrumar uma lei que proteja a pessoa, né, nesse tipo de, de crime, vamos dizer assim, desse tipo de ofensa, né, nesse tipo de... Então, a lei do homem, ela nunca é perfeita por causa disso, né? Ela vai se adaptando conforme o homem vai criando formas de É, transgredir a lei. Pô, tem essa lei aqui. Ah, mas se eu fizer assim, eu não caio, eu vou burlando a eu lei, não né? caio nesse artigo. Não existe um artigo Mas, que enquadre esse tipo de transgressão. Então sim, eu fico meio. olha só, Não tem como ser julgado, né? as leis dos homens, né? Elas foram muitos aspectos inspiradas na Bíblia, né? A gente tem, por exemplo, os países ocidentais, muitos países, não, países cristãos, né? Católicos, protestantes também, eles têm o hábito lá no tribunal, com o camarada colocar, fazer o juramento de dizer a verdade com a mão em cima da Bíblia. Alguns em cima, com a mão na Constituição, mas a maioria com a mão em cima da Bíblia. É, tem, por exemplo, achei uma diretora da NASA que ela fez colocar a mão em cima da Bíblia, colocou a mão em cima de um livro de ciência. Teve, acho que um professor fazendo uma certa afronta, né, a esse hábito de colocar a mão em cima da Bíblia. Mas imagina que a pessoa faz isso porque ela já subentende que a lei tem que ser a verdade, o cumprimento da verdade, e que a Bíblia o que está escrito ali é a verdade. Eu acho que Então é um ato simbólico ali. pela sociedade ter sido construída, né, com base na civilização judaico-cristã, né, era assim, concebido que assim, existe um temor a Deus, né? Sim. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então se o cara mentir, né, Com a mão na Bíblia, diante da palavra de Deus, diante de Deus, que é o juiz que vai julgar todas as coisas, então, meu, o cara é, não tem, né, tipo, ali, se o cara não tem temor a Deus, tipo, não tem temor por nada. Né? é, tem. Então eles faziam com que as testemunhas Colocasse a mão em cima da se Bíblia. colocasse nessa posição assim, tipo, meu, tem que falar a verdade porque Sim. Deus tá vendo, vamos dizer assim, né? Deus tá me É. julgando aqui, né? Se eu mentir, eu posso comprometer ali alguma coisa. A minha vida, né? Vou pro inferno. Existe uma oh, meu Deus, fala isso. Como é que é, Renato? Me ajuda? Similaridade. Similaridade entre o cenário, né, da questão espiritual da Bíblia, como se fosse ali um grande tribunal, né? Certos personagens, certas rotinas. É muito parecido com o julgamento dos homens ali, é um processo, né? Todo o trâmite processual, com o que está escrito na Bíblia. A gente vê que tem até alguns termos muito parecidos, e a gente vê isso, no mínimo, toda essa parte de legislação que é feita nos processos jurídicos aí, eles têm essa adaptação vinda da Bíblia, né? Foi evoluindo essa performance de pegar tudo que está ali, como que era adotado antigamente, como que era julgado os processos, né? A Bíblia, a gente sabe que tem um livro de juízes ali. Explica pra gente essa similaridade um pouquinho, Renato. Se a gente for levar em consideração que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Tudo aquilo que a gente acaba realizando, né? A gente tem atributos, né? Que são pertinentes de Deus, né? A criatividade, é o Criador, né? Sim, O amor de Deus, né? Então, a gente acaba que, na verdade, a gente transmite aquilo que seria, né, criado por Deus, né? Então, se Deus, né, é o juiz, né, tem toda essa questão, a gente vai acabar imitando aquilo, né? Como se fosse, né, a vontade de Deus, né? Tipo, porque Deus instrui, né? Ele cria os juízes exatamente para isso, né? Para que eles possam administrar os conflitos que tem ali, né? certo. Inclusive ali, não na questão dos juízes, né? Mas lá em
em Lucas, né, ele fala da questão, né, e em Coríntios também, né, fala da questão de você, né, aqueles que creem no Senhor, saberem, né, conhecerem a lei e saberem entrar em acordo, né, tipo, quando você tem um desentendimento, né, com seu irmão, de você, antes de levar, né, para um ímpio julgar, né, para fora ali da igreja, vocês entrarem num acordo, né, ter aquela reconciliação amigável ali, né, saber é, acertar os pontos ali entre si, né? Sim. Então tem tudo isso. Então é Deus que orientou, né? Como os Pra ter juízes um acordo ali. devem julgar, né? A questão né, de dele estar, né, dando o veredito através dos juízes ali que estão a serviço de Deus, né? Porque chegou um momento em que Moisés ele não dava dando conta, né? Falou assim, É. ó, senhor, eu não aguento mais, não consigo, né? Julgar tudo aqui, né? Só eu que tenho acesso a você, que consigo, né? Entender a lei, passar, e aí Deus falou assim, não, levanta aí, Os né? juízes. Os juízes, aí, as pessoas que vão te auxiliar. E aí ele orienta assim, ó, vocês aí, eu vou dividir a minha unção com vocês para que vocês possam Ter esse poder de ter esse julgar. poder, né, que Deus vai dar a vocês, né, a resposta para poder julgar, né, aquelas pequenas causas. E se tiver alguma causa que tiver além, né, do, do seu poder, né, de julgamento, vocês podem trazer para mim que eu vou, né, Dá o dar, voto de dar Minerva, né? o veredito final. Então, ali, né, foi se construindo todo esse cenário, né, de julgamento, né, a Sim. gente pode até se remeter à questão, né, de Salomão, né, então, tipo, Salomão tá lá, aí, naquele famoso caso lá do filho, né, que as mulheres estão, então vai as duas lá, né, Sim. diante de Salomão, As duas mães falam que são mães da aí a gente já criança, né? tem aquele cenário assim, né? Vamos supor, o juiz está ali no tribunal, ali no troninho, né? E chega lá as duas, né? Os dois. Filho é meu, a outra, não, o filho é meu. É, E o, aí ele tem que dar uma. eu não sei como usa os termos, né? Das pessoas que tem o réu e tem o. Tem duas pessoas que estão brigando ali no processo, né? É, Se não tem as manhas, não entra, Renato. Não tem as manhas, é, não entra, não. tem Mas tem, sim. o acusador, né? Deu pra entender. Tem o acusador e o acusado, né? É a testemunha e o réu, né? Não, na testemunha não, porque as testemunhas podem ser a favor do réu, a favor daquele que está acusando o réu, né? Então, tipo, são duas partes, tem o júri, tem as testemunhas, tem várias coisas, né? É meio complexo. Então tá ali as duas partes estão disputando um ponto ali em comum, né? De quem que é a culpa ou de quem que é o benefício, né? Sim. Uma disputa de E interesse. então ali a gente já tem, né, um cenário assim meio que de, de tribunal, assim, né? Tem, então, é por isso que eu Então, falei, tem muita similaridade na questão da Bíblia, ser porque na comparada, né? verdade a gente transmite isso já, né? Porque Deus foi instruindo a construir a sociedade assim. E como o cristianismo acabou, né, dominando ali a partir de Constantino, né? Isso acabou se tornando o ponto central de tudo, de toda a sociedade judaico-cristã, né? Então todos esses valores foram construídos com base no cristianismo que veio do judaísmo. Então toda essa raiz, né, vamos dizer, jurídica, vem disso, né? Vem da Bíblia, vem do. E Jesus? Jesus está numa condição de intermediário ali, intercessor, na verdade, né? Ele intercede das petições dos homens para com Deus, das causas dos homens. Como que Jesus está nesse cenário aí? Como que já que ele está falando da similaridade com o tribunal, né? O que Ah, sim. você... Então, na verdade, Jesus, ele, né, por ele ser uma trindade, assim, ele acaba estando em várias posições, né? Mas ali em 1 João, no capítulo 2 ali fala que Jesus é o nosso advogado, né? Então, aqueles que o reconhecem, né, como Senhor e Salvador,
ele vai interceder a favor daqueles, né? Aqueles que o negam, ele também vai, é assim como ele diz, né? Aquele que me nega será negado diante do Pai, né? De Deus. Jesus seria o bom advogado, né? Sim, aquele Aquele que vai atrás da verdade, né? que é salvo, né? Mesmo que, né, chega lá, né, a hora que vão ser abertos os livros, lá que vai falar, pô, mas você falou isso aqui, aquele dia você falou. Mas Jesus vai estar lá assim, não, mas, meu, ele se arrependeu, Sim. ele, Ele vai né, mostrar o cara não, os prós, né? o cara é uma boa pessoa, ele me seguiu e tal. Agora aqueles Ele que vão tem topete, mas eu gosto dele. Ele tem Agora topete, mas aqueles eu que gosto vão dele. falar assim, não, mas eu falei em seu nome, eu curei, eu expulsei demônios, ele vai, aparta-se de mim que eu não te conheço, né? Topetudo, mas Então, é meu amigo. então ele vai, né, fazer esse papel aí de De advogado também, né? advogado. Tem um filme Advogado do Diabo, não tem? É Tem, 90, é antigo, hein? 97, né? Um filme clássico 97. também, né? Esse filme aí, Renato, Sim, ele foi um filme, ele é um filme do Al Pacino, né? Al Pacino, Keanu Reeves, né? A Charlize Charlize Theron, Theron, não, né? um Muito bom, filmaço, 97, mas clássico. ali mostra a figura do advogado, é um bom advogado, no caso do Keanu Reeves, ele era um advogado que ele tinha uma família cristã, né? Ele era bem casado com a Charlize Theron, né? A atriz Charlize Theron. E só que ele era ambicioso, né? Era um jovem ambicioso, um jovem advogado. Ele, de repente ele se vê num convite, né? Tem um convite para trabalhar ali em Manhattan, ali na nata ali de Nova York, num escritório enorme, né? Um salário muito bom e com várias mordomias ali. E todo um jogo de sedução, né? O Al Pacino tá muito implacável nesse filme, ele tá sedutor, ele fica dando gargalhadas ali o tempo todo, de uma maneira sátira ali, né? Tentando persuadir aquele advogado, tentando fazer com que ele se sinta seduzido pelo topo, né? Da, da ambição dele, né? E ele é o próprio diabo ali no filme, né? Assim como o nome diz, né? O advogado do diabo, né? Então o diabo ali é o dono do escritório, né? E ele Rapaz, acaba, né, por conhecer aí, né, as falhas, né, interessantíssimo esse do filme aí. ser humano, né? Então ele acaba se corrompendo pelo poder, né? Pela, pelas coisas, né? Pelos prazeres da carne, né? Então o cara vai ali seduzindo ele, né? Dando, né, poder, né? O cara começa a ver que ele é bom, Sim. né? E só que aí que entra ali a grande questão, né? De você cumprir a lei, né? Ou usar a lei para encobrir, né? É, por isso que eu O falei que mal, Cristo é né? o bom advogado, né? Porque Sim, não que todos os advogados sejam ruins, imagina, não é isso. A questão é, aliás, sem perder o fio da meada, a questão do advogado, a profissão do advogado, ela está muito ameaçada, porque a inteligência artificial, ela está evoluindo num ponto de que as questões já vão ser todas protocoladas, sabe? Tá tudo repetitivo. na Então, verdade, né? Se a gente parece for que pensar que as pessoas vão ser totalmente vigiadas e controladas, é, para que vai precisar de advogado, né? As evidências já vão estar ali, todas né? O que não for evidente também pode ser implantado, vai estar né? tudo Se registradinho eu lá. tenho o controle de todas as coisas, tipo, eu posso julgar e determinar a verdade que eu quiser, né? Assim. Então, se as pessoas podem ter a sua mente controlada e alguém, né, quiser, né, discordar daquilo que eu digo que é verdade, eu posso sentenciar ele a qualquer coisa, né? Tava Então, falando de bom tipo, advogado, porque imagina assim, advogado tem advogados que eles estão sempre não sei exatamente quais são o juramento do advogado. Se é em busca da verdade, em defender a verdade ou em defender o cliente, acima de qualquer coisa. Mas tem advogados que a gente vê que o cliente está ali, está muito evidencializado ali, né, que o cara cometeu o crime mesmo, aquilo foi para a mídia,
né? Tem muitos atos comprobatórios que o crime foi realmente estabelecido. Mesmo assim, tem um advogado. Né? Por exemplo, Todo o mundo tem advogado, o direito a um cara que deu a advogado, né? facada no Bolsonaro, por exemplo, como é que era o nome dele? Lá não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. Mas ele, pô, registrado ali. O cara realmente deu a facada lá, tal. Não tem um advogado, um cara daquele? Tem. Tem que Tem ter o advogado. E aí cara. vai falar o quê? O cara não deu a facada? Não. O advogado vai achar uma brecha na lei e falar assim, não, o meu cliente ele tem distúrbio mental, ele fez ele realmente fez aquilo, lógico, mas ele fez um ato impensado, ele estava sofrendo alguns Ele problemas vai fazer de tudo familiares, para amenizar a pena, amenizar a né? pena. Ele vai fazer de tudo para diminuir a culpa, né? Para trazer o mínimo de prejuízo possível para aquela pessoa que cometeu o crime, né? Então acaba acontecendo isso, na verdade, né? Até que ponto a justiça vai ser feita, né? E quando envolve muito dinheiro, então, né? Aí pior, né? É o que acontece com o advogado do diabo, né? Ele acaba forçando, né? Um julgamento errado em troca do poder e do dinheiro, né? Pela ambição. Tipo assim, pô, mas o cara tá me pagando uma bala aqui, eu vou ter que livrar ele. Vou ter que achar Exatamente. alguma forma aí de livrar o cara pra valer o dinheiro que ele tá investindo em mim. Então aí já muda o propósito, né? Então é aí que entra aquela expressão, né, advogado do diabo, que assim, você tá agindo a favor do mal, né, tipo, da coisa errada, né, você está defendendo ali o que é errado, mas, né, assim, tipo, existe, né, profissional de todo tipo, né, em toda profissão, né, mas todo mundo tem direito, né, à sua defesa, mas se você é um advogado, né, que segue realmente, né, a lei, vamos dizer assim, você vai pegar o caso, vai falar assim, pô, você é realmente culpado? O que eu posso O fazer? cliente não pode mentir para o advogado. O que eu posso fazer por você é usar isso, isso e isso. Você vai ter o mínimo que vai acontecer é isso com você. É o que a gente pode conseguir. Você está disposto a, A questão de, você falou a bem, pagar por isso? a questão Você de tem ter que pagar. dinheiro, Você tem que pagar pelo que é, você. sim. A gente vê, por exemplo, a questão do Donald Trump. Você vê, tá prorrogando até a eleição acontecer. A gente vê que tá ganhando tempo ali, eles entram com recurso em cima de recurso. Ah, mas agora foi condenado, que não sei o quê. De repente você fala assim, agora o Trump vai responder pelo crime lá do assédio lá da atriz pornô lá. Cara, de repente os advogados tiram aquele coringa da manga, entendeu? Vai lá e livra o cara. Eu tô vendo que o Trump vai se eleger de qualquer jeito aí. Ah, mas E aí não vai. é um jogo político, E aí né? ele pega a imunidade parlamentar, que chama, né? E não é julgado, não pode, não tem como. Ele fica Imune. imune. Mas aí é um jogo político, né? Então as pessoas acabam cavando ali uma forma de prejudicar o outro, tipo, de alguma forma achar uma transgressão, né, alguma coisa para eliminar a pessoa do cenário ali que tá incomodando, assim, né? Tipo, esse cara aqui pra mim ele é um, um obstáculo para eu conquistar o que eu quero. Então eu tenho que tirar ele de alguma Uma forma. pedra no meu calcanhar. Então eu vou achar alguma falha aqui dele Sim. e tentar incriminar É o jogo ele, político. né, por mais que, vamos supor que ele seja absolvido diante do júri, do tribunal, na mente das pessoas, ele vai ficar marcado aquilo, né? Pô, o Vai cara manchar, né? vai manchar a imagem da pessoa. Então, Manchar a por mais imagem dela. que, por mais que ele seja inocente, acaba manchando e muitas pessoas vão lembrar dele como, mas o cara assediou, mas o cara, né, roubou, mas o cara, né, fez. Então, tipo, é uma forma aí de, né, a gente nesse jogo aí, né, de política e de poder, a gente nunca sabe realmente o que que tá certo, o que que tá errado, porque os caras Eles manipulam, manipulam tudo, né? manipulam É tudo, uma né? politicagem, né?
Renato, veja bem, já que a gente está falando que realmente parece, viu? Parece mesmo um grande tribunal. Se a gente for ver as coisas espirituais, da maneira como está escrita na Bíblia, parece um grande tribunal mesmo. Por exemplo, no tribunal a gente tem lá, cada advogado chama uma Testemunho. testemunha, né? Que a testemunha ela conviveu ali Ou ela com a teve, né? Ou pessoa, ela teve presenciou alguma coisa. presenciou ali, né? Teve testemunho ocular, que fala assim, teve ali E não pode diretamente mentir. Não pode no- mentir. Não, é como a gente falou, né? A pessoa tem que fazer o juramento lá de que. Né? E a Bíblia mesmo tem esse mandamento, né? Você já foi no fórum, De Renato? você, não, Eu de já fui algumas vezes, você. e a advogada orienta. Falou, ó, ele vai falar lá, ele vai perguntar pra você, vai chegar um momento que ele vai falar pra você, ó, fala a verdade. Se você não falar a verdade, você vai sair algemado daqui. E é verdade. Mas isso está na lei de Deus, né? Não Sim, fazer falso testemunho, né? mas o juiz, ele olha pra você, te olha, ele já, sabe, já fala assim, tem que falar a verdade mesmo. E as testemunhas, se a gente E é fosse difícil, comparar, né? Às vezes, porque dependendo do tipo, né? Às vezes é uma coisa meio traumática, às vezes é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Então, como que a pessoa, né? A nossa né, memória, assim, é falho, né? sim. E assim, a gente tem aquele negócio, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? A minha avó falava isso, eu acho que, Renato, Então você tá com uns 40 e poucos anos já, viu, Renato? Essa é, aparência jovial sua, não é sei fachada. não. Achado. Eu acho que Acho, você usa um Gracinho 2000 aí nesse eu topete acho até aí. engraçado quando o pessoal olha pra mim e fala assim, ah, o menino ali, o menino. Menino, não sabe, Se né? soubesse, É o né? lobo na pele do cordeiro. É, Renato, mas as testemunhas, espiritualmente, as testemunhas no âmbito espiritual, como dariam para ser é comparadas, que na assim? verdade ali a gente tem A gente falou, uma. acabou de falar que o juiz está como sendo um advogado, né? Um intercessor das pessoas. Já vemos a semelhança também dos acordos, né? De ter um acordo ali com a pessoa antes que efetivamente vá a júri. Né? Mas as testemunhas, o que a gente podia comparar? É que na verdade assim a gente tem lá uma passagem, né, em Atos no capítulo 1, no versículo 8, que Jesus fala que nós somos as testemunhas dele, né? Mas aí eu entendo que assim a gente é num outro sentido que assim não seria para um julgamento, né? Na verdade, assim, nós que temos uma vivência com Cristo, né? Que vivenciamos, né? Que aprendemos, que seguimos a Cristo, nós temos que testemunhar a favor de Cristo para que outras pessoas conheçam a Cristo, né? Sim. Então a gente é aquele que vai levar a palavra, né? Vai dar o testemunho, falar assim, não, Assim como os discípulos eu foram vivi isso, testemunhas também. eu vivi isso, então, ó, você pode Sim, acreditar, porque, sim, ó, eu vivi isso, aconteceu comigo, pode acontecer com exatamente. você também. Então, aqui no caso, né, apesar de ter essa posição de testemunha, né, é como a experiência de você estar ali, né, Não, não vivendo aquele vivenciando, momento, né, sim, entendi. de milagre, de Por isso que a gente superação, fala que está no âmbito espiritual mesmo. de, de cura, né? Tipo, de transformação, né? Como é que fala? De prosperidade, né? Mas, É, ó, você pode alcançar isso sim, porque através de Cristo eu também alcancei. Então aqui a gente está levando as pessoas, né? Testemunho de que quão é bom, né? Servir ao Senhor, né? Tipo, a paz, né? O agir do Espírito Santo, né? A salvação, tudo isso que Deus nos deu, né? E que a gente deve, né? Passar aos próximos, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, né? De sim. vida em Cristo, é melhor, né? E fora isso, né? Nós estaremos lá no julgamento também, né? Como, não só como testemunha, mas como júri, né? Por fazer parte do corpo de Cristo, né? Então a gente A estará igreja, lá, né? A igreja fará parte, né? Disso tudo, né? muito Então, interessante. Bom, o que é bom tem que ser testemunhado. Então, vamos resumir. O que é bom tem que ser testemunhado. Sabe outra coisa que é boa
e que vai ser testemunhada novamente, é a série Switch. Sabe a série Switch? Suits. A série é boa, né? Teve uma repercussão muito boa. Parece que no festival de ATX Festival, os atores entraram numa unanimidade ali de levantar essa lebre, né? Por que não fazermos um filme da série Suits? São muitas temporadas, né? Difícil, assim, uma série manter, né? O Se nível. manter, essa série é de 2011. Começou ali em 2011, né? Foram muitas temporadas, realmente. E ali a gente presencia a rotina de um tribunal, né? Dos advogados, tentando as maneiras com que eles veem ali as brechas na lei, e tentam se beneficiar disso, beneficiar o cliente, no caso, né? O trabalho investigativo da vida do juiz também, esse juiz é inflexível, esse juiz ele já tem, né? Se eu der um chocolate, ele já vai sorrir, né? Então, tem isso. Mas ali é muito interessante para a gente perceber essa coisa de como que o homem muda a lei. Né? O homem manipula, ele pelo menos tenta manipular. Né? Assim como os fariseus faziam, né? Eles eram conhecedores da lei, né? E tentavam ali mostrar que eles seguiam a lei, mas eles, né, usavam brechas ali para dizer assim, não, eu sigo a lei, eu faço aqui, né? E tentava até expor, né, Jesus, né? Pegar ele ali em alguma possível falha que não teve, né? E até nesse ponto que ele fala assim, vocês que deveriam saber o que é certo, né? Naquela passagem ali de Lucas capítulo 12, ele tá ali confrontando os fariseus, né? Porque eles ficam o tempo todo questionando Nós Jesus, somos conhecedores da lei, né? Para saber se, para tentar dar uma pegadinha nele. Ah, mas o sábado, mas o adultério, o seu mestre infringiu a lei, o divórcio, né? Eles ficam tentando pôr questões ali, né? De duplo sentido, vamos dizer assim, né? Para ver se ele se cai em contradição, assim, né? E assim, e aí ele fala assim, vocês que deveriam saber o que é certo, né? Mesmo assim, vocês não dão um exemplo, né? não sabem entrar em acordo entre si, né? Tem que levar isso a um julgamento, né? Bom, Então, lei é para ser respeitada, ordem de juiz não se discute, essa aqui é a verdade, né? A ordem do juiz supremo, que nem o Renato falou bem agora há pouco, sobre amar o seu próximo, né, Renato? Sobre a si mesmo, sim, é o maior mandamento de todos. A justiça de Deus sempre prevalece, né? Agora, a justiça do homem, não sei quantas instâncias pode até ir, né? Segunda, terceira, quarta, quinta. Esse juiz não deu, o outro dá. É verdade, Renato. Bom, mas chegamos ao final do nosso programa, Renato? Então como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado aí. Uma viagem o quê? Legislativa? Jurídica. Né? E que vocês, né, possam aí cumprir a lei aí. Então deixe aí o seu comentário, né, se você gostou ou não. Curta, comenta e compartilhe aí. E nos ajude aí a sempre, né, alçar voos cada vez mais distantes dentro da lei, né? E aquele que chegou até o final, não se esqueça aí de ouvir a musiquinha de encerramento. Deixar também seu comentário aí. Cowboy fora da lei. Essa você não pode usar também. Não, sempre vai ter aí algo surpreendente. Né? Então, para aparecer aí no final. E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos, sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.